Os melhores comentários, muito humor, aquela cornetada. Resenha Futebol Clube. Muito bem, senhoras e senhores, olha só, está no ar o Resenha Futebol Clube. Que é isso, hein? O programa que vai parar em Indaiatuba e região, hein? Olha só, a gente vai falar de futebol, é claro, é o esporte nacional, mas vamos falar de todos os esportes. Aqui você vai ver as resenhas das partidas, de todos os esportes, vai ter também muito humor, gente que entende, estatística e também muita coisa estranha também vai acontecer nesse programa. E eu tenho os meus companheiros, os meus sócios, os caras que vão tocar esse negócio que vai ser demais. Senhoras e senhores, entendedores, muito mais de futebol do que de outra coisa. Temos um santista e um palmeirense. Eu vou começar com o palmeirense, ele que é um dos caras que vive o Palmeiras, vive o Alviverde Paulista. Senhoras e senhores, Diego Sten. E aí, meu velho? E aí, Renê? Cara, muito feliz de tá começando esse projeto, né? Você é louco. Realmente, Palmeiras é o time do coração. Desde quando eu tinha, 10 anos de idade, eu me apaixonei por esse time e gosto pra caramba. Mas eu gosto de futebol. Eu gosto, na verdade, de conversar a respeito de futebol, de debater, discutir, da resenha mesmo, né? Que é o nome do nosso programa, né? Demais. Eu gosto de falar sobre futebol, de viver esse mundo do futebol, de estar em estádio o máximo que eu conseguir, né? Meu, isso é muito... o coração tá assim, cheio de expectativa do que a gente vai trocar de ideia, do que a gente vai conversar, porque é um assunto que mexe com paixão, né? Mexe. O coração dispara. E olha só, hein? O remanescente, aqueles que sobreviveram pra torcer pro Santos Futebol Clube, o peixe da Baixada. Eu achei que a gente ia ter que chamar um idoso, né? Alguém, E é novo, né, novo, cara? hein? Felipe Valim, olha só, ex-jogador. Não pode falar que é ex-jogador. Grande Felipe Valim, aí, Valim. Fala, Renê. Fala, Diego. Boa noite. Muito bom estar aqui com vocês. Pois é, agora eu já tô chegando na idade certa de ser santista, né? Antigamente, quando eu tinha uns 15 anos, era mais estranho. Era mais estranho, é bom. É mais ou menos isso que o Diego falou mesmo. Eu vivi futebol a vida inteira, né? As minhas maiores emoções, tirando meu casamento, né? Minha esposa vai ouvir Olha, isso. já fez a média logo no começo, já, velho. As maiores emoções foram ligadas a futebol, né? As maiores experiências que eu vivi foram ligadas a futebol. Então é muito bom fazer parte disso com vocês. Estou bem ansioso pelo que vem pela frente aí. Que da hora. E ele fala igual o jogador. Você percebeu, Diego? Que ele parece Aquela coletiva de entrevista, né? imprensa. Ele tá ali, o jogo foi bom. Depois a gente vai perguntar pra ele. Tenho quase tudo que precisa. Tudo bem, graças a Deus, né? A partida foi boa. O professor A gente consegue os 3 pontos, né? Ô, Valim, Amistoso, você é da leva de Santista, é legal falar, porque tem um monte de Santista em Indaiatuba e região que eu tô ligado. Mas você que leva 15, de... né? Acho que 15. Que é uns 16. 14, mais ou menos. Que leva de Santista que você é? Porque assim, tem aquela galera de Robinho... Eu sou dessa. Você é a do Eu sou Robinho. dessa. Na verdade, a minha família, ela contribui muito pra torcida santista, porque todos os meus primos são santistas, Ah, todos os é? meus tios. Mas eu me lembro... É os que lotam a Vila Belmiro. Sim. Cadê? Mas eu me lembro direitinho do campeonato de 2002. A famigerada pedalada em cima do Rogério, Pois lateral é. direito do Corinthians. Onde anda Rogério, hein? Se diria o Milton Neves aqui. Por onde anda, né? O Rogério sumiu também. E o palmeirense, Diego? Diego, você é mais feliz depois da vinda da senhorita, da senhora. Ela é senhora ou senhorita já? Leila. Acho que é casada, né? Normal ou não? casada. Porque ela tá no meio aí, né? Às vezes. Grande Leila, depois que chegou no Palmeiras, fez o Palmeiras mudar, né? E a felicidade palmeirense começou a sair pra rua. O Palmeiras começou a gritar. É o quê? Pauleilas. E aí, cara, finais. Vamos falar das finais do Paulista, obviamente, né? Que a gente tá nessa época de final de Paulistão e o Palmeiras ganhando tudo. Como é que o palmeirense tá se sentindo? Tá cheio de si, né? Pra nós que eu sou corintiano, santista, tá cheio de si. A gente Na sabe verdade, que a se gente deixar sabe falar, que- ferrou, né? A gente sabe que depois de 2000 ali, né? Depois que a gente perdeu aquele Mundial com o erro ali, a falha do Marcos, o Palmeiras viveu, assim, épocas horríveis, Você lembra né? desse Mundial, Cara, velho? eu lembro da Copa de 94, o Romário e Bebeto. Que então, delícia. Esse eu sou de programa vai ser 82. demais, Eu, velho. eu comecei a torcer pro Palmeiras em 92, quando chegou Edmundo, Zinho, Mazinho, Roberto Carlos. Foi o melhor time do Palmeiras? De Cara, todos os tempos? Dizem que aquela foi. época foi muito legal, porque eu comecei a torcer e o Palmeiras começou a ganhar, mas era Parmalat, né? Que a gente se sentiu super traído quando a Parmalat quebrou, saiu e tal. E aí, quando passou o Mundial, na Libertadores Mundial, a gente perdeu a final do Mundial lá.
o Palmeiras viveu uma época de 2 rebaixamentos, né? Foi terrível. Então, a gente era a piada dos campeonatos, né? Não só pelos rebaixamentos, mas por muito jogador pereba que jogou no clube e tal. E aí, quando chegou agora essa nova fase que veio desde 2 gestões passadas, o Palmeiras veio se ajeitando, né? O palmeirense tá meio assustado, assim, tipo, pra onde isso vai? Será que vai continuar assim? Será que é uma nova era Parmalat, né? Mas realmente, assim, eu olho pros dados e vejo os últimos, sei lá, 1 ano e 8 meses aí, a gente praticamente não perde. Perdeu 10 jogos nos últimos quase 2 anos. A gente né? pode Então, dizer que gestão realmente é uma coisa que tá mudando o futebol, mudou o futebol, principalmente europeu, até o futebol turco, futebol árabe, né? Coisa de galera que tem grana, Sim. né? Tá fazendo o futebol acontecer, a gestão a gente vê pelo Palmeiras. Antes da gente continuar e falar mais de Santos, eu quero falar de Pizzas Great, cara. Pizzas Great, que tá com a gente aqui, vai trazer pra gente aqui aquela melhor pizza do meu amigo Bruno Almeida. Pizzas Great fica ali no Parque Ecológico, tem as melhores pizzas, tem espaço kids lá com monitor pra ir com a família, tem música ambiente, tem promoções de drinks lá. Pizzas Great tá com a gente, a melhor pizza de Indaiatuba e região. Tamo junto, Pizzas Great, Opa. certo? Santos Futebol Clube, o que acontece com os times... O Santos é time grande, né, cara? Que é bicampeão mundial, o Santos? É bi, né? É bicampeão mundial. O que aconteceu com o Santos nesses últimos tempos, Valinho? Que não chega em nada. O Corinthians a gente pode falar daqui a pouco, mas o Santos, velho. Eu acredito que não foi É gestão? Pois é, acredito que... eu acredito que o Santos, ele colhe fruto de várias gestões muito ruins, né? Vários presidentes que passaram que não fizeram bons trabalhos. E o Santos, ele acredita muito na base. Por ele acreditar muito na base, ele acredita que qualquer momento vai nascer um novo Neymar e que vai resolver todos os problemas e acaba ficando escorado nisso, né? Um presidente que fez uma boa gestão do Santos, que fez o Santos voltar a ser grande, o Santos era considerado o 2º maior time do mundo, brigava com o Barcelona, era o Luiz Álvaro. Né? Depois desse presidente, vieram alguns outros presidentes que fizeram boas vendas, mas ninguém sabe o que aconteceu com o dinheiro. O Santos não consegue levar a torcida para o estádio, não sei se por não estar na capital, mas fato é que talvez esse período, tirando a final da Libertadores de 2020, seja o pior período santista, assim, né? Porque o Santos não consegue fazer uma contratação. E o último grande jogador é o Rodrigo. Rodrigo. Que vendeu, que Sim, ganhou sim. grana. E, historicamente, o Santos faz boas vendas, né? Faz, Mas a né? questão é que não acontece nada depois dessas boas vendas, né? E o Santos hoje ele vive uma fase no mercado de contratação, por exemplo, que o Santos ele levanta nome de jogadores, não contrata e outros times contratam, porque o Santos não tem poder financeiro nenhum para fazer contratação. Então acredito que eu tenho uma posição muito diferente de todos os santistas que eu conheço. Eu gosto da gestão do Andrés Rueda, porque ele não tá fazendo grandes contratações, mas ele tá arrumando a casinha, Tá arrumando? tá arrumando. E aí vocês vão sofrendo enquanto ele tá arrumando, né? E sofre. E sofre. vem novo estádio? Vem Eu novo acredito que estádio sim. do Santos? Eu acredito que sim. Que a W Torre, que é a mesma que financiou o meu estádio Deus, do, W Torre tem história, do hein? Palmeiras, né? O projeto tá pronto. Só que o Santos tem muita dificuldade, né? Porque tem o presidente, mas o presidente não manda. Tem 12 conselheiros que precisam aprovar. Se um não aprovar, acaba não saindo. Mas eu acredito que sai sim. E eu acredito muito que o ano que vem... O ano que vem. As coisas vão ser Ano que diferentes. vem. O ano Você que vê vem. que vai ter um brasileiro aí pela frente. Não, esse brasileiro aqui... Você já- eu acredito os caras que já- o Santos vai melhorar ao ponto que no ano que vem passa da fase de grupos do Paulistão. Da fase de grupos do Paulistão. eu acredito Meu assim que Deus, o a que Santos não ponto piora chegou? a ponto de ser rebaixado, como Meu Deus do céu. o time do Diego. O seu Mas a aqui. gente já tá vivendo uma diferença, porque se você pega essa próxima final aí, a final, né, que é Água Santa e Palmeiras, você já para pra pensar, meu, é um time, Água Santa é um time que veio de brincadeira, Da os caras várzea, começam é. da Várzea e tudo mais. Ó, a gente tá sem representante do tricolor paulista aqui, mas a gente pode falar mal do tricolor, então já que não tem ninguém pra É defender... até melhor, né? É até melhor, a gente pode falar. Se tiver alguém aí que queira falar do tricolor aqui, quer defender, fica à vontade, a gente abre espaço, né, no resenha. Mas o São Paulo, não vou dizer que tá igual o Santos, mas também tá passando um período catastrófico também de gestão, né? Tá russo o negócio lá, né? Tá. O São Paulo ele tem um problema de bastidores muito grave, né? Tudo De que ego, né, influencia cara? muito no elenco. E, É, e tudo muito que no acontece no vestiário do São Paulo chega na mídia. Não sei se vocês lembram das verdade. brigas que já tiveram, das confusões. E agora tem um agravante, na minha opinião, no São Paulo, que tem um bom elenco. Eu gosto do Galopo, por exemplo, eu gosto da dupla de zaga. Eu acho o lateral esquerdo muito bom, o Wellington. O Igor Vinícius muito bom também. O Caleri nem se fala. Mas eu acho que o problema do São Paulo hoje é a falta de tato do Rogério Ceni com os jogadores, né? Ele é um cara que ele se acostumou a ser o grande ídolo, a ser a grande estrela do futebol, e ele não sabe, na minha opinião, muito bem ocupar o lugar do técnico dentro de um time. E ele não sabe muito bem como lidar com seus atletas. Bom, agora a gente deu aquela pincelada de todos os grandes, que é
falado, né? Que a gente fala que são os grandes, né? Depois a gente vai falar do Primavera, que é lógico, que é o time de Indaiatuba, que há quem diga que em 2 anos os caras vão subir aí. Eu acredito muito nisso. 2, 3 anos. O Valinho é um conhecedor nato do clube, do time e tudo mais. Fanzaço Do Primavera. do Fantasma. Você sabe que eu fui assistir Primavera e Portuguesa no ano passado. E a Edna meteu a mão no Primavera. E, cara, foi legal pra caramba. Foi legal ver a torcida, a galera começando a apoiar mais o time do Primavera. E é isso, eu acho que eles também têm que estar mais junto com a torcida, divulgar mais os jogos e tudo mais, fazer mais ações. O problema é que, às vezes, cara, o que eu vejo é que, assim, os ingressos às vezes, são caros. Não tanto até do Primavera, mas às vezes sim também. Então, e para a população em geral que quer assistir o jogo, aí não consegue pagar, aí não consegue lotar o estádio, aí não consegue prestigiar, mas depois a gente pode falar disso, falar mais do Primavera. Vamos falar agora da final mesmo, vamos falar de Parmeira, mas antes eu quero dar um toque de Maravilhas do Lar. Maravilhas do Lar, você vai encontrar tudo num só lugar, fica ali na Rua dos Indaiás, tudo. Avenida dos Indaiás ou Rua dos Indaiás? Acho que é Avenida. Avenida né? dos Eu voto Indaiás. em rua. Eu voto. Você pode ir lá na Maravilhas do Lar. rua. Cara, a Maravilhas do Lar, ela serve pra você comprar um Durepox até um vasinho pra você enfeitar a casa ou um salgadinho pra você comer. O cabide tudo. pra pendurar sua roupa, o cabide. prendedor Amendoim. O amendoim e o lá saleiro. é tudo Chuveiro. num só lugar com a gente. Maravilhas do Lar, prestigiando o Resenha Futebol Clube. Vamos lá então, vai. Campeonato Paulista, as finais, mata-mata. Cara, foi um mata-mata surpreendente. Corinthians sendo eliminado pelo Ituano. O Água Santa passando do Red Bull Bragantino. E você esperava, você como palmeirense, você esperava ter a final com o Água Santa? O que você estava esperando? Não. Na verdade, a gente já esperava que o primeiro jogo do mata-mata, depois da fase de grupos, né? Teve ali o primeiro jogo contra o time do mesmo grupo nosso ali, o São Bernardo, né? E a gente queria piamente que a gente ia pegar o Corinthians, né? O próximo jogo seria o Corinthians. Aí quando o Corinthians não passa, né? E vem... na verdade seria o Red Bull, né? Seria o Red Bull se o Corinthians passasse. O Corinthians passaria junto com o São Paulo, hipoteticamente. Palmeiras pegaria o Red Bull. E aí, quando mudou tudo, né, inverteu-se as ordens, né, a gente foi enfrentar o Ituano, aí menos ainda que a gente imaginaria que seria o Água Santa, né? Mas lá atrás já começou a assustar, né? Já começou a ficar estranho, tipo, a fase de mata-mata já começou esquisita, né? Com jogos únicos ali, acontecendo eliminações de times grandes, né? Eu não considero tão grandes, né, mas... Palmeiras tá um pouco de soberba? Ah, com certeza. Com certeza. Os caras estavam soberbão na hora que soube que era o Água Santa, E né? eu acredito muito que essa foi a grande dificuldade que o Palmeiras enfrentou. Né? Eu imagino que o Palmeiras, o Diego pode até falar melhor que eu sobre isso, ele acompanha mais o Palmeiras. O time do Palmeiras é fantástico, né? E eles achavam que o Água Santa ia rifar a bola pra frente, jogar com os 11 atrás da linha da bola, e quando o Água Santa começou a jogar, aí eu imagino que os caras do Palmeiras, ué, o que aconteceu? Sabe o que eu acho incrível do Palmeiras, cara? Que eu vou falar a minha opinião. Lógico que é minha opinião, porque a resenha, eu vou dar a minha resenha aqui. Eu acho o time do Palmeiras, todos, muito mediano. Eu também. A grande maioria de Eu ia chegar nesse ponto. mediano pra ruim. Só que a gestão é tão boa, o CT é tão bom. E o técnico é fantástico. O técnico é fantástico, a dinâmica dos caras, a gestão, e aí os caras treinam certinho, os caras comem certinho, os caras têm a estrutura europeia, tá? Sim. E aí que joga bem. É numa dessa que o Rony vai pra Você seleção. concorda comigo, então? Concordo 100%. O palmeirense não concorda, porque o palmeirense fala que Rony um jogador. é melhor do que Cristiano Ronaldo. Tem 2 jogadores no Palmeiras, vai, que eu acho que tem um ótimo nível. O Everton e Dudu. Nossa, eu não acho. Cara, mas sabe o que é engraçado? Beleza, eu considero os melhores jogadores. O Everton, Dudu, Veiga. Pra mim é né? só o A gente Veiga. tinha o Scarpa pouquinho tempo Esqueci atrás. do Veiga. Mas se você Esqueci do Veiga. comparar qualquer um desses 4 em preço de mercado, em procura há anos atrás, quando estavam disponíveis aí, não se comparam aos grandes jogadores de outros elencos, como Atlético Mineiro, como Flamengo, até Fluminense. Né? Se você for ver o cara mais top do Palmeiras hoje, que é o Dudu, tinha ido embora, né, pra Arábia, lá tinha pro Oriente Médio, ficou lá um ano e voltou porque o time não quis finalizar a compra. E o Dudu... ele voltou praticamente de graça pro Palmeiras. E o Dudu, na verdade, ele nem ia embora, né? Ele até perdeu a campanha da Libertadores que o Palmeiras ganhou em cima do Santos. Ele foi embora mais por uma questão pessoal mesmo, né? Que ele tinha alguns assuntos muito complicados aqui. Sim. E aí ele acabou indo pra Arábia. Mas a ideia dele era ficar mesmo. Ele nunca teve muito mercado, né? Talvez até pelo comportamento dele, não sei. Sim. E aí ele ficou um tempo lá, jogou bem, né? O clube
tava satisfeito com o trabalho dele, mas engraçado, né? Não efetivou ali e o Palmeiras acabou ficando com um ano sem ter que pagar salário, né? Porque o time que pegou ele pagou o salário e tudo mais, ganhou uma grana ainda na ida dele pra lá e voltou ele praticamente de graça, né? Então, e ele é o cara que hoje é o cara do Palmeiras. Não tem jogado muito bem nas últimas rodadas, né? Espero que domingo ele venha com um desempenho legal, mas ele é um cara que não é tão caro. Então o Palmeiras realmente não é um time de estrelas, né? Não. Você tem um time bem montadinho, você tem um bom lateral, você pega o Piquerez mesmo, um lateral ali uruguaio, né? É um baita de um lateral, muito bom, mas não foi pra Copa. Ele não foi nem o segundo lateral da posição dele na seleção. Agora ele fez o último amistoso pelo Uruguai, mas na Copa o Vinha foi, né? Que é o antigo lateral do Palmeiras Uruguai, e um outro reserva foi, que joga no futebol europeu, e o Piquerez não foi. Então não tem estrelas no Palmeiras, né? Talvez o Everton, né? Por ser um goleiro de Copa do Mundo, mas... Só pra pegar um gancho nisso que você falou do Dudu, talvez o comportamento do Dudu dentro de campo e fora de campo seja algo que reflita melhor o trabalho do Abel. O Dudu, ele tinha um comportamento péssimo. Ele era bad boyzão, Ele era bad né? boy e taticamente, Mala, né? taticamente muito fraco. Ele era o cara que com a bola no pé resolvia e taticamente muito fraco. Aí você vê, voltava a marcar. aí você vê o Dudu contra o Água Santa, acompanhando o lateral até a linha de fundo, aí você vê que o técnico tem muita diferença e que o Abel é muito Abelzão. diferenciado. Né? Pô, mas precisou vir gente de fora pra arrumar a casa mesmo, pra arrumar as coisas no Brasil, é isso mesmo? Depois a gente pode até entrar nesse E assunto. foi isso um mesmo? tiro, né? E quando falaram de Abel, os palmeirenses ficaram, mas quem que é esse cara? De onde veio? Aí você vê lá que ele tinha, né, trabalhado... Tava recentemente num time grego lá, fazendo um trabalho bem iniciante ainda, não tinha título nem nada. Então, assim, né? ficou aquela suspeita, assim, tipo, mais um tiro errado, né? Mas na época todo mundo tava trazendo o técnico. E a torcida do exterior, Palmeiras né? até criticou a vinda dele, que o Cebolinha, que tava de técnico, tava indo muito bem, não tinha perdido nenhum jogo, né? E uma galera queria a volta do Scolari, toda hora que era o Scolari, né? Palmeiras ia sim, lá, volta o Felipe. Igual no Santos, o rapaz lá que looping, aprontou. né? De Filipão, de O rapaz lá que Luxemburgo. aprontou, ele tem 47 anos já, a torcida do Santos, toda janela de transferência, Daqui a traz pouco ele. traz o Chulapa de novo lá. Chulapa também, o Viola, Santos gosta vai do buscar o Chulapa. Viola. Uma coisa que me chama a atenção do Palmeiras, a gente tem que falar muito mais do Palmeiras, porque é o time que tá na onda, né? Foi o isso time que a gente tá ia em falar. tudo. Não, a gente já vai Palmeiras. mudar. A gente tem que falar do meu Corinthians também, que eu tô vendo que tá falando muito pouco. Mas uma coisa que me chama a atenção no Palmeiras é que, assim, o banco é igual o titular, tipo... Acho que não tem muito isso, né? Porque todo mundo que tá no banco é tudo mediano, igual os que estão jogando. Só que eles jogam igual, é isso que me chama a atenção. Todo mundo que tá no banco do Palmeiras... Tem uma filosofia, né? É tudo igual, cara. Parece que eles treinam igual, é tudo igual. Então não tem muita outra diferença. Coisa que eu vejo também, você falou de banco, né? Eu percebo que existe uma unidade do elenco muito grande, coisa que você não via 5 anos atrás. De tipo, não tem... Por mais que exista uma disputa por posições, né, ali, natural de um elenco, parece que os caras são muito entrosados, muito unidos e não sai um BOzinho de discussão, de treta, de briga, de confusão entre jogadores do elenco, né? E aí você percebe até no próprio jogo como que o elenco tá vibrando com o time. E também, pô, ganhando um título atrás do outro, né? O cara às vezes não jogou um jogo, né? Entrou muito pouco. Como o Palmeiras pega muito torneio, acaba tendo que revezar muito jogador, né? Mas os jogadores estão tudo ali vibrando. Você vê final de campeonato, o banco inteiro ali com jogadores que a torcida às vezes nem conhece tanto, porque muita gente da base subiu, né? E a galera conectada com o time, assim, né? Muito conectada. Não tem aquela parada de, tipo, o povo com inveja uns dos outros, né? Eu vejo que o Abel conseguiu montar um elenco realmente sólido e que se ajuda. Agora o lance do Abel ter levado reserva lá pra Bolívia lá e ter perdido, o que você acha disso? O que você acha que tá afetando? Foi um mal necessário. Pra mim, palmeirense... Mal necessário por conta do Paulista. Tem gente que prefere a Libertadores que mais a final. Não, a gente prefere a Libertadores, mas a gente sabe que é o primeiro jogo ainda. Nesse caso, são 2 pesos e 2 medidas mesmo, né? É um primeiro jogo da Libertadores e não é um confronto direto, o Bolívar não passa. Né? Bolívar é horroroso, quando chegar aqui em São Paulo vai tomar um monte. Aconteceu isso com o Santos já, o Santos não foi subestime. lá. Santos foi lá, perdeu. Não subestime o meu Tolima. Não, mas tem a questão da altitude que faz toda a diferença. Isso é verdade, isso é verdade. É a altitude, inclusive, que fez a bola do Flaco Lopes entrar ontem, né? Porque ele nunca chutaria a bola no ângulo como ele fez ontem. O brasileiro sempre se estrepa em altitude. Você já percebeu, velho? Então, a gente sempre foi com os melhores times nas altitudes e os caras sempre metem aquela bola de longe e pronto, toma que é gol. outra história mesmo. A bola... Você já jogou muito na altitude, você pode falar pra gente? eu já joguei com quem jogou na altitude. E eles falam que a principal questão é que você perde a noção do que o seu corpo aguenta. Meu né? Deus. Tem essa questão da bola, claro, a bola é mais rápida, o ar é rarefeito, mas você perde a noção do que o seu corpo aguenta. Você dá uma corrida, o seu pulmão, ele
a Não dá carga conta, dele é né? muito maior. Então, não dá conta. É realmente muito difícil. O pessoal fala que é realmente muito complicado jogar na altitude. Bom, vamos falar do meu Esporte Clube Corinthians Paulista, então. Vamos falar da maior torcida do mundo, né? Dos torcedores que mesmo perdendo lotam em estádio. Isso aí faz inveja pra todo mundo. Bate no E jogador. a torcida da... Jura de morte. Faz né? jogador Isso embora também. de volta pra Inglaterra. Só gente boa, só gente de bem. Cara, o Corinthians tá estreando. Hoje a gente tá, né, no programa e o Corinthians tá estreando. E olha só, a novidade. O Renato Augusto já machucou de novo. Lesionado Augusto. é o nome Lesionado dele. Augusto. O time do Corinthians é uma coisa maluca. Eu até nem tô acompanhando tanto. Agora com o Resenha Futebol Clube eu vou até acompanhar muito mais. Porque ele tentou montar um time que eu não achei ruim, mas assim, tem bastante gente com idade. Eu acho que de todos os clubes é o dos times que tem a idade mais avançada, Sim. praticamente. Você pega os quase veteranos Fábio Santos nas laterais, você pega o Fagner, aí tem o Gil. O Gil já era pra estar comentando o jogo na Band já. Né? Mas ele tá jogando ainda. Balbuena, um pessoal mais lerdo. Aí no meio tem lá uns meninos que era pra ser promessa, mas eu acho que não tá rendendo, que é o Rony, o Juliano. Rony eu gosto. O Rony você gosta, Eu né, gosto. cara? Eu acho ele ruim pra caramba, meu. O Juliano, que era pra ser também um dos meias ali, meio atacante, era pra ser um cara pra arrebentar também, não tá rendendo. O Yuri Alberto, o que vocês acham de Yuri Alberto? Pra mim ele é habilidoso, ótimo centroavante, mas não saiu do lugar no Corinthians. Pra mim, velho. se ele não abrir o olho dele, ele é um segundo pato. É um cara que ele é ponta demais pra ser centroavante, é centroavante demais pra ser ponta, então você não sabe qual a posição que ele joga. Ele é super talentoso, muito bom fisicamente, né? Você vê que no jogo do Santos mesmo, ele ganhou várias no corpo. É um cara que chuta com a direita, chuta com a esquerda, mas se ele não abrir o olho, ele é um segundo pato. Ele não é centroavante, não é ponta. E o Corinthians é bom pra queimar os caras, velho. O Corinthians é bom, porque às vezes o cara... Que nem eles estão falando do Luan, né? O Luan que tá até com problema psicológico, Sim, né? Que eles faz estão tempo, tentando né? tratar. Faz tempo. Mas o Corinthians pra queimar, cara, às vezes o cara nem merece, mas o cara vai pro Corinthians e não consegue render, ninguém quer saber o porquê. Ele queima que ele não consegue jogar mais em outro lugar, ele acaba com a carreira... Porque o Corinthians tudo é grande, e né, o Corinthians, cara? O Corinthians tudo com é grande, com as né? características Cobrança. e um É cara tudo com as grande, características né, do Luan, ele precisa jogar muito. Se o Luan fosse um cara que desse o sangue, saísse sangrando de campo, ele não precisaria entregar tanto futebol, né? Porque a torcida do Corinthians teria um pouco mais de paciência. Mas como o futebol dele é mais Pode sair mais um cadenciado, o Renato Augusto, se jogasse mal no Corinthians, a torcida odiaria. Porque é um futebol mais cadenciado também. A torcida ama por conta do tanto que ele entrega. O Luan vai mais ou menos na mesma linha, só que não entrega futebol É e a um torcida não tem cadenciado paciência. quase lerdo, né, mano? Uma notícia aqui de última hora pra você, né? Que é corintiano. Tá 3-0 pro Corinthians, cara. Ah, mas é normal, 2 né? gols do Guedes e um do... Roger do Guedes, Balbuena. nunca critiquei Roger Guedes, nunca critiquei Balbuena. O Roger 3-0. Guedes, cara, o que acontece? Era pra ele, eu acho também, era outro grande jogador que a cabeça, você que como ex-jogador da nossa bancada, você pode até falar mais. O Roger Guedes é um desses remanescentes que, por conta de ser mala, de ser bad boy, não fluiu, ou eu tô errado? Eu acho que tem bastante mídia em cima dele também. Talvez se a gente estivesse numa época mais farta de futebol, ele não seria tratado como um possível grande jogador. Eu acho ele um cara mais comunzão. Eu acho mesmo? o Yuri Alberto com mais potencial do que o Roger Guedes. Olha, Mas eu acho ele um bom jogador. Acho que ele pensa que ele é bem melhor do que ele é. Sim. E A autoestima dele, né? É Quando ele era no Palmeiras inabalável. era a mesma coisa. né? Inabalável. Uma autoestima favorito, absurda. favorito pra Liberta. Fora o Palmeiras. pra né, mim que a tem gente dois, fala. Palmeiras e Flamengo, infelizmente. De novo? Detesto o Palmeiras e igualmente Detesto o Flamengo. o Flamengo, porque dizem que o Santos é o Flamengo Castilha, né? Que os caras jogam no Santos e der certo, vai pro Flamengo. Mas, rapaz, eu vou falar... Mas daí, o que é engraçado, né? Eu ia falar 3. Eu ia falar Flamengo, Palmeiras e River Plate. Os 3 perderam, né? primeiro jogo. Mas o River Plate eu acredito que tá numa prateleira mais abaixo, assim, de estrutura, né? Não... Tô falando... Futebol É argentino que o elenco tá, deu uma né? melhorada. É. inclusive, né? Sim, Do ano passado pra é. esse. Mas pegaram os caras- eu acho que em relação ao Palmeiras, que já vem estruturado de 2 finais de Libertadores, e do Flamengo, que também vem de 2 finais de Libertadores com um intervalo que não foi, eu acho que ele tá um pouco abaixo, Flamengo e Palmeiras continuam, então. Infelizmente. Os tops infelizmente. na América Latina. Sim. Não tem pra ninguém. Na minha opinião, com sobra, Com sobra ainda. infelizmente. Gostei. Vamos ver, tá gravado, hein? A gente vai cobrar depois. Não, mas o pra que não ver. quer dizer que eu gosto disso. Eu detesto o O Palmeiras. Corinthians ele vai dar aquela sambada na primeira fase, depois vai cair pra algum time pequeno. Ó, desculpa, É, eu eu sou acho que corintiano classifica, roxo. mas- Sou corintiano roxo.
amo meu Corinthians, mas eu sei que... sabe aquele lance de Tolima, aquele timinho que você nunca ouviu falar, vai dar aquela surpresa. Tomara que não, mas com o time que tá hoje, muito difícil ir passando, né? Porque aí chega aquela fase que é apertada, aí o Coringão é complicado, né? Bom, e agora? Vamos falar do quê, velho? Seleção, o que vocês querem falar? Vocês que brilham, vai. Tem o Primavera também, Vamos né? falar do Primavera, então? Vamos Falar do Primavera, senhoras e senhores, o Resenha Futebol Clube, velho. Tô muito feliz com isso. Eu acho que a gente precisa falar mais piada. Eu acho que a gente não tá falando umas tá muito bobagens. sério, né? A gente tá muito sério. Parece que a gente tá falando aqui sei lá, cara. Vamos falar mais zoeira aqui. Vamos falar mal de resenha alguém. A pura, resenha né? pura. Vamos falar mal de alguém mesmo. Falar dos caras que são ruins mesmo. Vamos pensar. Perna de O Rony pau é mesmo. uma boa pessoa. O Rony é bom pra gente fazer um programa, falar que ele é ruim. Explica pra mim, o que ele foi fazer na seleção? O Rony, eu acho que é só por conta de Diego, média com o foi Palmeiras. Diego, Gol pelo de amor de Deus. bicicleta no Não, treino. pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, você é palmeirense. Fala. Você entende futebol. O Rony, ele merece vestir a camisa da seleção? Merece. Meu Deus, é eu vou muito embora, clubismo. eu Você vou perguntou, embora. merece. eu vou É embora. muito Merece. clubismo. Não tô falando de bairrista. Não, ele merecimento entendeu tem a errado. ver Ele com- entendeu errado. Ele É. entendeu errado. Bairrista. Não é vestir. Vestir eu também posso vestir. Comprar uma e vestir. Ele é digno. Você acha que ele merece jogar na seleção brasileira? Porque eu acho um absurdo. Eu acho um absurdo. Cara, pra mim o Gil, o Cássio, o Fagner, Fábio Santos, tudo devia estar na seleção, bicho. É a mesma coisa. O João Paulo merecia. João Paulo. Pra mim, ele, Do Santos. se tivesse um pouquinho. Nem sabe quem é. né? Pelo amor de Deus, você não tá assistindo o Pablo futebol. João né? Você não- Paulo, sei. velho. O que você tá fazendo na vida, René? Ele é o maior goleiro do futebol brasileiro. João É sério. Paulo. Se Maior tivesse- goleiro do O futebol goleiro do brasileiro. Santos, é verdade, goleiro do Santos. Eu vou embora. É. Se tivesse um pouquinho de mídia no Santos, ele é muito bom. Tá Não, faltando eu mídia? concordo, Chama a concordo. empresa do Diego, velho. Aí, de repente, os caras podem. Eu concordo, o goleiro do Santos é muito bom. Mas é o único. novinho. É, ele tem 27 anos, é o capitão do Santos, Aí, é ó. muito bom. E Mas não tinha um menino atacante lá que era promessa, um 9, o último 9 do Santos? não, ele é Como bom. é que é o nome dele? Pra você ver. Marcos Leonardo, ele é bom. Mas e aí, Ele é que o muito pai, bom. o pai varria lá, lavava os coisas, o vestiário lá, depois... Ah, não, esse é o Não, Ângelo. Esse é o Ângelo. Esse é o Ângelo. É o Ângelo, que é ponta, É. né, um canhoto. Que eu acho que não é tudo isso, não. Não, também? Não, acho que não. O Santos O Marcos não tá com Leonardo acho que é. O Santos não tá com nenhuma grande promessa, então, pra vender Não, pro Real eu Madrid acho agora. que tem, mas Não tá tá. queimando todas elas Meu Deus numa do céu. sequência muito boa, assim. Apareceu um cara bom, vou lá e Como queimo. deve ser pra- difícil torcer pro Santos, hein, Diego? Nossa, Eu não terrível. entendi por que E eu vocês falo pra- sumiram da minha resposta. E eu do falo Rony pra na você, seleção ó. Eu falo brasileira. pra você. Eu tô Se- tentando se- entender. Se quem tá ouvindo é casado com um santista, abraça esse cara, abraça essa mulher, porque se não largou o Santos, não larga você. Não, verdade. é a, fiel, gente, né? a gente depois pode fazer A torcida uma... do Santos deveria ser chamada de fiel. A gente não pode do fazer um Corinthians. grupo do WhatsApp pra você, Valim, pra gente ver quantos santistas vão aparecer com a nossa audiência. Eles não sabem mexer A no gente WhatsApp. Não tem smartphone. Mas É vamos ruim, voltar. tá ruim meu celular. O Rony foi pra seleção porque existe uma média da CBF com o Palmeiras pra falar, já que vocês estão por cima, vamos chamar o cara, porque futebol não tem. Fala aí, Palmeirense. Cara, pra mim não. Pra mim é pela característica dele mesmo. qual? Abaixar a cabeça e correr? Não, ele é um Desculpa, pra jogador. mim é Ele é um isso. jogador. Se você vê o Rony filmado da cabeça, sem mostrar o pé, você acha que ele tá de sapatênis. Porque ele só corre escorregando. É sério. isso, O velho. Rony é um cara que joga pelo time, ele volta a marcar até o escanteio ali Lucas na defesa, Braga na Mas linha é o de Gralá que fazia isso no Corinthians. Ele lá faz no- muito Mirandinha, gol. Mirandinha Ele fez muito isso. muito gol, né? Em 2 Libertadores seguidas, ele foi um dos grandes artilheiros aí por da causa dos Libertadores. outros. Por causa dos outros. Não por Mas, causa cara, dele. ele não é um cara grande. O Dimba foi artilheiro do Campeonato Ele Brasileiro. não é um cara grande, mas faz gol de cabeça. Tonhão. Não, ele é ele- bem... Isso é um diferencial. Isso Ele é eu- um cara pequeno que coloca Ele no tromba meio de bem. 2 zagueirões Acho que ali ele tem, e faz acho que ele gol tem de cabeça. Acho que ele tem 1,66m. Ficou um Isso é- tempão tentando fazer gol de bicicleta, com tanto afinco que fez. E depois fez mais um. Não, mas isso não quer Então dizer ele é um nada. cara... Não, o que pra Mas mim pra uma, é pra uma Copa do Rony. Mundo, o Rony é um cara que a gente O precisa Rony é um Por torcer. que cara- você chegou na seleção? Porque você tentou fazer um gol de bicicleta, aí você fez um gol de bicicleta. Não. É dedicação. Eu vou É um ter jogador muito desculpa, dedicado. Eu vou Não, ter não, não. vergonha Pelo- de um pelo dia time estar que numa ele tá Copa jogando. do Mundo e ter Rony no ataque. Sabe quem levava jogador Fala aí. dedicado? Sabe quem levava jogador dedicado? O Dunga. O Dunga levou o Júlio Batista, que era dedicado. Nossa, Levou o Foi Afonso. bem. O Dunga foi muito bem como técnico da Pelo seleção. amor de Deus. Pra mim, ele foi um baita de um Dunga, técnico. cara. Ai. Ele perdeu os jogos que não poderia perder. A os primeira finais e passagem tal. dele em números
Foi incrível. boa, foi boa. Só que se for, Praticamente invicto. esse negócio de números, ele é meio relativo no futebol, porque senão os olheiros, os empresários, eles não iam assistir vídeos. Dunga Eles iam meteu no 4 gols em Portugal, por exemplo, sendo técnico do Brasil. era- que era- outro técnico pegou um europeu e arrebentou? Era outra época, era outro Aquele- Portugal. Tinha Cristiano Ronaldo. Era no outro campo. Cristiano Ronaldo, Tinha eu lembro que ele Pepe. ficou bravão, Cristiano Tinha- Ronaldo, nesse Sim, mas dia, era, né? era outro Portugal. O Cristiano Ronaldo brigou com o Marcelo antes de ser amigo dele. Nessa época aí. Rapaz, vamos falar em técnico de... Bom, vamos falar Quer falar mais alguma coisa do Rony? Não, Você mas acha que você tem isso, argumento? eu acho que é dedicação. do Resumindo, Rony. seu argumento é no dedicação. sentido assim, ó, Dedicação. Posso só eu, levantar como uma técnico, questão? vamos dizer que eu fosse Ó, técnico. vamos O que eu ia... Deixa eu falar primeiro. Tá bom. Só concluir minha posição. Eu, como técnico, eu gosto de pedir uma coisa para um jogador, ele ir lá e fazer o que Certo. eu pedi. Ele resolver o problema. Eu entendo que tem muito jogador que é bom, mas que não faz o que o técnico pede. Entendeu? Que vai fazer a sua própria pouco, vontade ali é em campo. pouco. Vai jogar do jeito que pouco. quer. O Rony é um cara que se eu falar para ele, vai lá, se esforça e mete 3 gols, ele vai dar um jeito de fazer 3 É gols. pouco. no Ah, jogo, não. entendeu? É Então, pouco. pra mim, Gente, é isso. gente, a nossa seleção brasileira, pentacampeã mundial. Vamos olhar pra história, vamos olhar pra história. Você acha que os nossos ouvidos merecem ouvir que a gente precisa de um jogador que é dedicado? Não, Dedicado. né? Não, olha o tanto A gente de... ganhou Diego. Copa com dedicado. Ganhou Copa com dedicado, mas numa 94, época que não tinha 2002, a gente tanto teve jogador, dedicados não ali. tinha tanto A gente jogador teve de Emerson da destaque. vida, a gente Não, teve não, não, Juninho não, Paulista. que Mas era um foi cara- o Emerson que... Não, Juninho o Emerson Paulista não era jogou. banco. O Emerson não jogou. O Emerson, ele ia ser o capitão, e aí ele machucou na véspera da estreia, jogando no gol. Ele não jogou. Mas não são esses daí que resolvem. É isso que eu quero dizer. Tipo assim, um cara dedicado pra vestir a camisa 5, beleza. Um cara dedicado pra ser o lateral direito, pra ser o zagueiro, beleza. Mas um Cafu ataque... era um cara dedicado, Isso. não era um cara... Mas um Cara, ataque... Me diga, dedicado. Viola era um craque de bola? Muito. 94? Viola era pra ser melhor que o Messi. Você tá Não, é louco. corintiano, né? Viola Mas na Viola final- foi pra Copa de Mas 94, Viola é tetracampeão. maravilhoso. Ele era um bom jogador? Então, mas ó, quem tinha? Edilson. Meteu bola na Era um trave na craque. final contra a Itália lá, Você bicho. acha... Tá de Você brincadeira. acha que o Rony tem mesmo futebol pra jogar sem ser não fosse palmeirense, se o Rony fosse do Santos? Não, Rony não. Sabe? Porque Rony não. você tem a ótica de um palmeirense, né? Mas vamos pensar no bem maior, na seleção brasileira. Você vê lá a França com o Mbappé do lado, o Griezmann do outro, a seleção brasileira com o Rony tropeçando de sapatênis. Ó, agora eu vou falar uma parada. Se você só convocar europeu, o jogador que tá jogando lá Premier League, Champions League, beleza. Aí, ok. Mas a partir do momento que você vai trazer 1 ou 2 ou 3 atacantes pro elenco da seleção que jogam no Brasil, você tem que olhar. Campeonatos que times brasileiros estão participando. Ok, Libertadores e Brasileirão, os dois maiores. Quem são os caras que mais fazem gol e puxam artilharia hoje? É Pedro, é Rony. Entendeu? Mas é que Ele tá. entra nesse Mas é que tá. pacote. De um Quando- cara que quando o 3 Pedro- Libertadores seguidas, ele meteu mais de 5, 6 gols. Então, mas é um nível totalmente diferente. Quando o Pedro entra contra a Croácia, ele parece um boneco de posto. E ele joga em altíssimo nível no futebol Pra brasileiro. mim, eu acho Ele ainda é- um dos melhores jogadores do mundo na posição. E aí entrou contra a Croácia, Aí sumiu. é outro ritmo, É outro. É por causa, na minha opinião, é por conta desse tipo de pensamento de Rony na seleção, de Pedro. O Pedro, ele pode ser um grande jogador, mas tem que sair do Brasil. Porque o ritmo é outro aqui, o enfrentamento é totalmente diferente, o ritmo de jogo é diferente, e aí o cara joga aqui e vai pra seleção, e aí toma 7-1, e aí passa vergonha. Enquanto não mudar isso daí, a melhor, infelizmente, eu valorizo muito o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Campeonato Paulista, mas a melhor fase da seleção brasileira é quando tinha muito pouco jogador do Brasil. Muito pouco. Né? Se olhar pra seleção de 2002, quase todo mundo na Europa. Tinha o Marcos, claro, goleiro do Palmeiras, o Rogério Ceni, goleiro de São Paulo. Mas você olha pro Ronaldo Fenômeno, tava na Inter de Milão, né? Acho que tava na Inter de Milão. O Ronaldinho Gaúcho tava no PSG. Então, esses caras com a bagagem da Europa... O Rivaldo jogou no Barcelona, Sim, os sim. caras estavam tudo com a bagagem de europeia mesmo, não tem jeito, viu? Eu tô com o Valinho, viu, Diego? Desculpa, você quer comprar aí o Rony de qualquer jeito, mas eu tô com o Valinho, eu tô com o Santista. Isso aqui eu acho tá... que se você tá falando de uma Copa do Mundo é uma coisa, agora você tá falando de um amistoso, no momento que tá tendo transição de técnico, eu acho que você Então, pode fazer testes, mas você faz pode uma fazer transição com um experiências. cara de 27 anos. muita gente falou que esse amistoso foi uma falta de respeito com o adversário, né? De ter convocado quem convocou e tudo mais, porque foi um time que avançou na Copa do Mundo, é um time de semifinal de Copa do Mundo, né? E E que amassou o Brasil. que amassou o Brasil, enfim. Ó, isso aqui tá parecendo cinema, por isso que eu quero falar de Topázio Cinemas, meu amigo Paulo Lui, grande Topázio Cinemas, os melhores filmes, as estreias todas as quintas-feiras, todos os filmes tops do mundo tem estreia no Topázio Cinemas, Polo Shopping Jaraguá, e em breve a gente vai estar sorteando ingressos pro cinema aqui no Resenha Futebol Clube. Isso é demais, hein? O Valim vai no cinema toda semana com a esposa dele. Ontem eu fui assistir John Wick.
Então, eu fui ver Mário. E me falaram que viram você lá. Eu achei que você ia entrar no Mário. Eu sou viciado em cinema. Eu achei que você ia entrar no Mário é bom. Eu não passo 2 semanas sem ir no cinema. Cara, eu era assim. Eu trabalhei uma época em shopping e eu vivia dentro do cinema. Pegava pré-estreia, tudo. Mas agora, depois que eu tive filho e trabalho... Qualquer filme que você... 18 horas por dia, qualquer cara, filme que você falar perguntar... do John Wick que era bom, mas depois ele cochichou que é ruim, mas ele esqueceu que tá vídeo. Não, ele é bom. Sensacional, ele é bom. Só que tem 2 falas e 187 milhões de tiros. Na cabeça, né? Porque ele só sabe atirar no crânio, e um terno, né? que ele ele faz dá um assim... embaixo na cabeça. E o terno à prova de bala. Eu nunca vi. Ele tá vivo até hoje por causa disso. Ah, né? mas é bem difícil. É muito forçado, né? É velho? muito. Aí é legal que o resenha ele vai pra todos os parece assuntos, né? Parece não ser baseado em fatos reais. Mas é... Não, pelo amor de Parece Deus. que É não igual o Urso do Pó Branco lá. Vocês já viram a história disso, velho? Eu O ouvi Urso do na Pó clipe. Branco. O Urso do Pó Branco. Filme que tá... Inclusive tá no Topaz E Cinema. dizem que é uma coisa que aconteceu. É um filme. O urso, sem querer, comeu um tablete de cocaína e ficou muito louco e saiu matando a galera. E o filme tá em cartaz. É uma... Como é que eles falam? É comédia com terror. Tem um nome, eu esqueci o nome. Enfim. Tipo Todo Mundo em Pânico, né? Aquela Tipo mistura, esse assim. negócio. É uma Caramba. loucura, velho. Ó, o Resenha Futebol Clube vai até pro cinema. Isso que é legal. O cara achei bacana. Saudade no cinema. A gente Não faz tem mais resenha. tempo. 3 filhos, né? Você vai É no cinema mesmo, mas como, o né? Topaz Cinemas vai proporcionar pra você um Opa. cineminha, cara. Ó, bom, já demos uma pincelada Libertadores, daqui a pouco a gente vai falar de seleção brasileira mais a fundo, vamos falar de tem participação do nosso programa, tem participação Opa. ilustre no nosso programa. Ilustre. Inclusive, essa participação pode nos beneficiar com comida. Se Deus quiser, né? Ó. Que eu tô sabendo. E eu só queria falar um pouco do Primavera, do nosso time de Indaiatuba, para daqui a pouquinho a gente falar também dos esportes de Indaiatuba, que, vários esportes tops aqui da Secretaria de Incrível, Esportes. E a gente quer falar dos esportes. Mas vamos falar do Primavera. O Valim, você chegou a jogar no Primavera, não? Fazer teste, alguma coisa? Eu fiz um período de treino no Primavera, Certo. mas numa época muito diferente dessa que é hoje. Eu não gostei. Aham. E aí eu fui pra Saltense jogar em Salto. Aham. É, Cara, você fala se eu não gostei, mas não gostou você, né? Não você... Como assim? eu Não esperava gostar. algo diferente. Por ser o time da minha cidade, eu tinha muita expectativa, tá, né? Entendi. Nossa, cheguei no Primavera, mas não era nada Mas daquilo o Primavera trouxe, virou uma empresa, entre aspas, né? Com o Deco, grande Deco, um abraço, Deco, queremos você aqui, hein? Ó, Queremos imagina. o Deco. Imagina Com não, vai certeza. acontecer. Aí eu não consigo falar Mano, nada. Nós temos um jogador aqui que é o 9 na pelada, que é o 9 no nosso futebol de segunda-feira. Nós temos um exímio jogador de beach tênis, certo? Aqui, né? Não, beach tênis não, é vôlei de praia. É Vôlei de vôlei. areia. Vôlei de areia. É que o de beach areia. tênis tá tão em alta. Porque eu lembrei do Deco beach tênis. ele Mas tem o cara que joga beach tênis, você percebe sem ele falar. É verdade. Né? Ele já tem Nós uma temos, visão. nós que ele temos joga, né? mas o Deco tem o beach tênis dele lá. Vamos trazer ele aqui pra falar. Inclusive com lá certeza. no espaço dele tem várias vezes que eu apertei o botão do replay lá, vários golaços. E o Deco, ele é o empresário agora, né? Ele do e o Neto Primavera, Zini, né? O Neto Zini. Trouxeram alguns jogadores veteranos, você pode falar isso ou não? Então, O Alec Gol- eles mesclaram. O Alec Gol foi no ano passado. Esse ano, especificamente, eles tiveram uma estratégia que eu achei espetacular. Eles trouxeram o Reginaldo, que foi capitão do Corinthians na Copa São Paulo do ano passado, o Matheus Rocha, que é lateral direito da base do Palmeiras, que estava no Oeste de Itápolis, muito bom, a dupla de zaga muito boa. Trouxeram o Bruno Santos, que é o centroavante, que joga demais, Joga bem, né, Eles cara? montaram um elenco muito bom. Só que por 4 ou 5 vezes o Primavera tomou virada ou empate nos últimos Finalzinho, lances e acabou não classificando. Mas o ano passado, o time já era muito bom e, na minha opinião, melhorou para esse ano. Só que esse ano não passou para a segunda fase por conta desse segundo tempo terrível que fazia várias vezes, né? Contra a Portuguesa Santista, estava ganhando, tomou a virada. Aqui contra o... não lembro quem. Tava ganhando de 2-0. Tomou Em gols. 2 lances, tomou 2 gols. Time da região. Será que é aqui, esqueci o emocional nome. isso? Era um uniforme azul, não É o lembro. time da região aqui, esqueci o Será nome. que é emocional isso? Tipo, porque parecia Ó, tipo, parecia uma maldição, né? eu penso Chegava assim, no final do jogo eu e tomava penso- gol. A primeira vez que aconteceu, eu acho que, tipo, aconteceu. Aí a segunda tá acontecendo de novo, sabe? E, tipo... Começa a criar uma um monstro. uma neura. Né? Eu acho que pode acontecer isso. Mas aí tem tudo pra começar a subir, pra na começar minha a brigar de opinião, igual. tem. Há quem diga que vamos ver os times grandes jogando E contra eu o acredito Primavera muito aí. nisso. Eu acredito que o trabalho que eles estão fazendo está sendo muito bom. Você tinha falado a respeito da torcida, né? Uhum. Eu vi uma matéria falando que uma das dificuldades que o Primavera tem para levar a torcida é que Indaiatuba é uma cidade industrial. É. E por ela ser uma cidade industrial, todo mundo está trabalhando nos horários dos jogos do Primavera. Porque o também, Primavera né? só manda jogo de dia. É, uns Né? Então, um horários. dos projetos que eu ouvi falar que o Neto
Zini tem e o Deco, é de trazer os jogos pra noite, pra ter uma maior adesão, e eu acho que a tendência é a Primavera crescer vai bastante. lotar, aquele estádio não vai comportar, Vai. porque eu vejo com a rádio e tudo mais, a procura, já teve vezes a gente estar sorteando ingressos pro jogo, inclusive podemos voltar a sortear os ingressos, se a galera do Primavera quiser, estamos disponíveis, né? Cara, a procura é gigantesca, é muita gente querendo ver o Primavera, e o legal é que o Primavera, ele vira aquele segundo time de todo mundo, né? Todo mundo torce, com certeza. mas todo mundo tem aquele amor, né? Aquele amor pelo Primavera e vai torcer. Eu lembro que eu morei um bom tempo. E eu brinco que a gente fala... Desculpa te interromper. Eu brinco que a gente já falava interrompeu, que... vai, né, velho? Vai fazer o quê, né? Vou fazer o quê? Próxima vez Jogos, eu escrevo não, uma cara, beleza. solicitação formal e mando por e-mail pra... Por favor. Papel timbrado. Agora eu esqueci. Beleza. Obrigado. O legal... O legal... Tava falando sobre jogo. Ô, Diego, jogo sabe o que eu acho bacana? Que virou de dia, empresa, jogo de noite. empresa entre aspas. O Deco tem uma vivência extraordinária no futebol. Ele tem negócios fora do Brasil, tudo. Ele tem jogador. Ele é empresário de uma pá de jogador. Inclusive o Rafinha da seleção. O Rafinha da seleção mas é uma pá que a gente nem sabe o nome, que ele empresaria aí e tudo mais. E eu peguei a época da transição do Bragantino pra virar Red Bull Bragantino. Eu tava morando em Bragança nessa época. Ah, que legal. E eu ficava ouvindo as histórias, cara, mas aí você pega aqueles caras raiz que foram contra, né? Não, que isso não pode acontecer, pelo amor de Deus, tem que continuar. Mas eu lembro que a dinâmica do Bragantino, antes de virar empresa, de virar o que foi, era assim, vamos se manter nas terceira e segunda divisão, porque a grana que você recebe das cotas lá é legal, a gente não tem custo alto, dá pra pagar todo mundo ganha um dinheirinho, fica... Essa era a metodologia do Bragantino. E se quiser comprovar comigo os Shedid da vida lá, pode vir que eu bato de frente. Mas aí veio o Red Bull, cara, virou de ponta cabeça e o time é o que é hoje. Então, tem gente, será que aqui em Indaiatuba vai ser contra a evolução do Primavera? Porque eu não duvido de chegar uma grande empresa, você falou uma coisa, nós somos uma cidade industrial. Tá cheio de empresa multinacional aí que tem bala pra de repente entrar lá e... E que foi o que aconteceu com a Chapecoense, que também, Chapecó é uma cidade industrial também, né? E os grandes empresários da cidade se juntaram e levantaram a Chapecoense. Então eu não tenho dúvida. Aí sempre tem aqueles que, não, vai acabar, vai não sei o quê, vai ter que falar, porque a TV não pode falar Red Bull, né? Tem que falar RB Bragantino, porque senão tá nos negócios. Mas eu achei maravilhoso, eles já estão mexendo no estádio lá, tá ficando um puto estádio lindo. Para a politicagem se torna um negócio em prol do time mesmo, né? De business, né? E o futebol virou isso, né? Porque o futebol era muito politicagem, né? Os caras querendo se perpetuar ali, querer ganhar dinheiro com venda de jogador, era um foco totalmente político. E quando entra empresas, você tem mais sério, seriedade, né? Nossa, bem mais. Seleção brasileira, vamos lá? Vim até com a camiseta hoje, seleção brasileira pra ficar neutro, mas Corinthians vai Corinthians. Inclusive, a gente quer saber sobre quem será o próximo técnico. Eu já acho uma palhaçada isso que está acontecendo com a CBF. Obviamente, CBF já é sinônimo de palhaçada, não tem o que falar, desculpa. E esse negócio da seleção tá sem técnico, né? Há quem Tinha que diga... ter visto isso antes da Copa do Mundo, né? Gestão nenhuma. Ali é só politicagem. Há quem diga que o Tite já tá até resolvendo querer voltar. Mas vários nomes surgiram, principalmente os nomes gringos, certo? Inclusive, o que tá mais próximo seria o Ancelotti, certo? Isso. É isso? Isso. Mas temos participações, não é isso, Diegão? Tem gente que quer dar pitaco, que pode ser mais um integrante deste programa aí, esporadicamente. Vamos pôr o vídeo dele? Vamos pôr o vídeo pra ver? Fala galera, tudo bem? Vocês querem saber quem vai ser o próximo técnico da seleção brasileira? Eu vou te dar a resposta. Carlos Ancelotti, técnico do Real Madrid. Ele é a melhor e a primeira opção. Se não for ele, a segunda opção, acredito que seja o Abel Ferreira, atual técnico do Palmeiras. E a terceira opção, se nenhuma dessas duas derem certo, tem nome e sobrenome. Fernando Lázaro, técnico do Corinthians. Vai, Corinthians! Maravilhoso. Tá aí o Vitão. É o Vitor o quê? Vitor o quê? Vitor Matheus Ferreira. Vitor Matheus. Da Bendita. Benedita Hamburgueria. Vitor Underline Gatinho no MSN. Mentira. Torvin Gatinho, O Vitão, ele é o tipo de corintiano que a gente ama, cara. Porque ele é aquele roxo que ele não faz liga hambúrguer. pra nada. E ele faz hambúrguer, ele que é fala uma delícia. abobrinha do time dele mesmo, fala, tá nem e, aí, cara, né? e ele falou Elogia o time o rival. técnico do Corinthians pra ser técnico da seleção.
Esse é o corintiano raiz. É esse tipo de cara. Esse tipo de cara que fala que o Gil é o melhor zagueiro do mundo. Aí, Diego, você é raiz. Tipo O Diego é raiz. Ele falou do Rony na seleção. É Eu sou o tipo palmeirense isso. raiz, Vitão, cara. obrigado pela participação. O que você achou, velho? O que você achou da opinião Do que dele? ele falou? Você acha? Cara, eu também acho que o Ancelotti é o nome principal. Eu acho que ele não vem. Pelo fato de ser um cara que já trabalhou com muitos bons brasileiros, né? Dirigindo na Europa ali. E, pô, é um cara que entende muito de futebol e que seria respeitado. O meu medo de técnico de seleção é pôr um cara lá que o elenco é tão maior que o cara é engolido, entendeu? Que já aconteceu Boa, algumas é vezes, verdade. né? Então, eu acho que um cara como o Ancelotti, que seria o caso de um Klopp, que seria um caso de um Guardiola. de um Pep Guardiola, é isso, entendeu? E eu acho que desses nomes, ele talvez é o mais, né? Que teria os jogadores assim, tipo, uns jogadores grandes como Neymar, Vini Júnior, ia chegar e ia falar, caramba, Ancelotti. E a O que ele falar, eu vou fazer. sobrancelha do Lancelotti, ela não abaixa, né? Parece que ele tá sempre bravo. Vocês já viram Super isso? bom, Né? né? Eu confesso que eu nunca Dá uma reparei. olhada, percebe depois, quando ele dá a entrevista. Essa tem uma- informação mudou minha percepção depois, sobre o depois futuro pode técnico. botar uma imagem dele, se puder. Eu já tô arregaçando com a produção, né? Bota uma imagem dele, tem uma sobrancelha que fica pra cima pim. assim, e tá, sempre parece que ele tá bravo, tá ligado? Mas às vezes ele tá dando risada. Mas a aí o sobrancelha Abel dele Ferreira Ou tá assim, investigando alguma assim coisa, mesmo, né? assim, ó, a sobrancelha, o Valim sabe fazer a sobrancelha. O Vitão deve ser falou do Abel Ferreira, que é um cara que muita gente gostaria dele como técnico da seleção, mas por mim, eu sou igual muitos palmeirenses falam, né? Eu queria o Abel vitalício. Você é no mais Palmeiras. palmeirense ou mais torcedor da seleção brasileira? Eu sou mais torcedor da seleção brasileira. Sério, cara? Eu também. Eu não, eu sou Eu mais também. Corinthians. Não Cara, sou, Assim, não. o Palmeiras eu eu sou sou maluco. apaixonado, eu Eu assisto sou- todos os jogos, contratei todos os streams pra não perder um jogo. Eu né? sou maluco pela seleção brasileira. Teve uma Libertadores, eu não, não. sei se foi do ano passado ou da outra, que tipo, o jogo do Palmeiras com o Atlético Paranaense não passava em nenhum stream, só no Comebol TV. É. Eu fui lá e contratei a Eu Comebol também, TV só eu pra saio ver esse pegando jogo. todos. Graças a Deus, o cara é que básico. Mas o Brasil, cara, quando é Copa do Mundo e Copa América, assim, 2 horas antes eu tenho que estar pronto. Eu fiquei sabendo uma informação Pra assistir agora. o jogo. Uma informação. Você tem os streams pra assistir o Santos? É que não tá precisando mesmo que agora, você tá né? me falando. É que agora não TV tá- Gazeta, Não tem. Cultura, O Não, stream, o é que- pay-per-view passa o Santos? Passa. E você Pá. paga? Eu pago. Não, Meu eles pagam Deus. você pra assistir. Porque senão não vai ter audiência. Vai cair no Pix lá. Rapaz, meu eu Deus sei do céu. tudo que você... Sabe o que é engraçado no Santos? A gente já volta a falar de técnico da seleção. Eu falo várias vezes, eu não assisto mais essa porcaria, não. Vai se ferrar, pelo amor não de Deus. assiste o para. Santos? Só que no outro dia... Aí você vê tudo de novo. Né? Nossa, agora vai. Já viu aqueles negócios que fala que tem programinha que você recebe dinheiro pra curtir a foto dos outros? Canal que streama, que faz pay-per-view Eu vou mostrar de o filme- histórico de do meu jogo celular do pra Santos, vocês aqui. é a mesma coisa. Se Deus você do estiver céu. assistindo o jogo do Santos, você vai ganhando dinheiro. Eu vou Meu mostrar o Jesus. histórico do meu celular É enquanto vocês raridade. falam do técnico da seleção aí. Ó, enquanto você tá mostrando aí, ô Diego, vamos só dar uma pincelada rápida. Achou aí o histórico? que eu tava pesquisando o negócio do O quê? Olha lá, qual que é o primeiro aí? É Santos? Santos, Globo Esporte. Aff, Deus do céu. Ó, só rapidinho, porque a gente comentou que dentro do nosso programa a gente sempre vai falar de esporte em geral. Inclusive vai ter dia que a gente vai falar de basquete, NBA. Todo mundo gosta de NBA, que é unânime, né? Ainda mais que a NBA agora ficou um pouco mais acessível, tá passando em tudo quanto é canal, né? Hoje a grande maioria das pessoas já tem o canal pago, a ESPN cobre NBA. Tem aquela casa da NBA lá em São Paulo que, dizem que é animal. Você vai pra lá, você vivencia a atmosfera da NBA. Eu acho muito legal a gente abordar os outros esportes. E a O gente, vôlei, o né? vôlei, cara, o vôlei nacional. Inclusive, Tá tendo quarta de finais. Um aí, dos né? esportes Sempre- mais emocionantes que tem. nós temos Vôlei, spoiler que grande clube de vôlei pode vir aqui pra Indaiatuba. eu ouvi Ter dizer. grande parceria em Indaiatuba. ouvi Não dizer podemos também. falar nomes, mas pra você ver o nível, porque Indaiatuba tá crescendo tanto no esporte. Indaiatuba é campeão de um monte de coisa. Aquela modalidade do ciclismo lá, depois eu vou pegar a informação. Vários campeões que a mundiais galera- de queda de braço, do indaiatubanos ve- também. Queda de braço. É, tem o Vagnão, o Wagner Bertolato. Tem Inclusive, outro. a Secretaria de Esporte é tão forte. Vamos mandar um abraço pro Marquinhos aí, que é o secretário de esporte, tá fazendo um trabalho maravilhoso. E a gente tem um cara aqui que vive isso, porque tem uma modalidade que ninguém, às vezes, nunca ouviu falar. Que a gente só vê em época de Olimpíadas, que é esgrima, cara. E o filho do Diego faz esgrima. Hotel. Cara, e ele tá amando isso. Tá, viu? hoje ele teve, hoje de manhã, e assim, ele não quer faltar de jeito nenhum. Desde que ele começou, ele não faltou nenhum Mano, dia. que É maravilhoso. super difícil pegar a nossa rotina e mudar pra ir levar ele. Ele entra às 9h20, fica até 10h20 lá na Viber, né, Meu, perto do centro esportivo. Maravilhoso. E apaixonado, eu filmo ele, faço uns videozinhos dele brincando lá. E assim,
tem os equipamentos lá, isso que é legal, Que entendeu? animal. Eu achei, pô, pra fazer esgrima, Caríssimo, vai ter que né? comprar o sabre, né? Vai ter que comprar colete, máscara, e a prefeitura libera tudo ali, eles usam. Começou é muito esse legal, ano, cara. de 2023, pelo jeito tá sendo sucesso. Acho Tá. que vai perdurar. Toda É, semana aumenta os alunos. Para Tem mais crianças e alunos. adolescentes de 6 a 14 anos, é muito legal, cara. Eu fico tão feliz de ver essas coisas. E também tem esse é um projeto piloto que eu acho que vai dar super certo. E tem um projeto que tá bombando, que tá indo muito bem, que a prefeitura tá junto com a Secretaria de Esporte, que é o de tênis de mesa, senhoras e senhores. Diz que o tênis de mesa de Indaiatuba é para ganhar mundial, é para ganhar. Então eles estão indo muito bem também. Abriram inscrições até para novos, se alguém quer entrar na modalidade e tudo mais. A gente teve agora há pouco umas partidas profissionais do basquete. Como que fala? 3x3? 3x3, é. Aquele, né? É o street, chamava, 3x3, né? o Antes street. de street. Vocês viram a quadra que eles montaram, profissional na pista de skate. A pista de skate é outra coisa que a gente Que tem que ter incrível. orgulho aqui da nossa cidade. Quem vem bicicross visitar também. Indaiatuba fala assim, vocês têm pista de skate, pista de bicicross, Tudo. pista de ciclismo. Tem... Pista lá do Velódromo. da modalidade do basquete. O velódromo, que é uma das coisas que a gente pode falar no próximo programa, que, ganhou medalha de... Foi agora palco para as provas das modalidades olímpicas, né? Olha Teve que modalidade olímpica com campeões olímpicos para se classificar para a próxima Olimpíada. Foi agora aqui na nossa cidade, lá no velódromo. Então a gente vai falar disso sempre no nosso programa, dar valor para o nosso esporte regional e para nossa cidade, que é muito legal, certo? Bom, a gente tá aí, ó, chegando quase na reta final do nosso programa. E legal que o Diego trouxe uma curiosidade que eu acho que não pode passar em branco. Aqui, ô Valim, que foi um jogo que aconteceu. Depois a gente vai ter tempo também nos próximos programas de falar dos outros times, que a gente pincelou o Flamengo aqui, mas é gostoso falar do futebol carioca, dar umas pauladas no futebol carioca, é gostoso falar. É bom. Eu gosto de ver, porque tem muito jogador lá que eu amo, que é tipo assim, eu amo o Ganso, eu gosto do futebol. Pra mim, o Ganso era pra ser também outro dos melhores jogadores do mundo. Só que é pipoca. Eu já vi ele jogando ao vivo, numa partida com São Paulo e Bragantino, quando eu tava em Bragança, e eu vi o Muricy olhar pra torcida e a gente cornetando, falar, Muricy, mas o Ganso só tá andando. E ele falar, fazer o quê? Ele olhava pra torcida e falava, fazer o quê? Mas aí o Muricy, ele complica a vida do Ganso também Não, fazendo isso. real. Ele falava, esses caras são preguiçosos. O Muricy falava, mas ele cornetava junto com a torcida. Mas no final ele ganhava a linguiça a impressão que Bragantina. dá lá do pra Ganso é que levar ele pra casa. trabalhou o dia inteiro, né? Aí foi jogar uma bola. O Muricy é depois, demais. E é legal falar do Né? Carioca. Mussado, ele foi mussado jogar Porque bola, o Ganso. futebol carioca tá cheio de jogador bom, cara. Tá cheio de jogador bom. Mas tem um negócio lá que é estranho, né, velho? Parece que não vai. Parece que não vai. Só vai quando eles jogam contra nós. Contra os paulistas, contra os... Mas entre eles lá, não sei o que acontece entre É eles que lá. também, no Campeonato Carioca, né? Falando do Campeonato Carioca, eu acho que nem os jogadores entendem a regra, né? Porque Não dá pra o entender. campeão do segundo turno pega quem ganhou o Interclasse, que jogou duas O vezes. Interclasse. Aí tira para o ímpar, Tira né? Pra ver. 3 vezes com a mão direita, 2 com a mão esquerda, e aí vê quem vai pra final da Taça É uma Guanabara. regra. Então é muito difícil E, de entender. e aí teve um jogo lá a semifinal do Pernambucano. Salgueiro e Náutico. 34 cobranças Você de já pênalti. pensou, cara? Isso é pra você ver o nível de cobrança de pênalti que tá o brasileiro. Porque a gente falou lá do Corinthians, da eliminação do contra o Ituano, eu falo, a displicência do jogador. Hoje a gente não tem jogador que bata uma falta direito. Né? O Veiga é um dos É que jogadores tem que os bate... dois lados, né? Tem o lado de muitos acertos e de muitos erros, né? Também, né? Porque, cara, e eu acho... Quem é o culpado? Quem é o culpado? Os goleiros ou os batedores? Fica a pergunta, quem foi o último grande batedor de falta do futebol brasileiro? Eu, Falta? na minha opinião, tem um hoje. Hoje ainda? Na minha opinião, Hoje? tem. O Quem? menino Ney. Mas não faz gol. Só bate a falta bem. Não, ele faz. Ele fez gol da final da Olimpíada, ele faz gol de falta no PSG. Isso aí... E se for falar Quando mal do eu Neymar, vinha, minha se avó for era falar mal do virgem, Neymar, eu me velho. retiro agora, porque Mas- o menino Ney é o maior ídolo. Você é aquele fanzaço de menino Ney que não Meu pode falar mal Deus, dele? Não pode. Um cara que não tá Não. apresentando nada nos últimos anos. Não, ele nada apresenta, fez nada. ele apresenta sim, é que o sucesso Ele dele tem incomoda. um herói pra ele, é o Neymar, e uma vilã, que é a tia Leila, do Palmeiras. Sério, Não, Valim? é que Esse é o Valim. eu acho muito perigoso o que aconteceu com o Palmeiras, né? Eu imagino os próximos presidentes que vão vir Lá aí vem. por aí. Porque Você pediu resenha lá? Quem que é o cara que nem ele gosta de Neymar? Qual que é o cara que você venera no futebol, Diegão? Cara, Você fala, pode ser de todos os tempos? Pra gente ir pro final aqui. Pode ser de de todos, os tempos? Pode ser. Ronaldo Fenômeno. Ai, que legal O meu isso. também. Ah, que demais. Meu É também, unânime, todos os então. tempos. Meu também, Mesmo Ronaldo. barrigudo, velho. Ronaldo Mesmo Fenômeno barrigudo. é o melhor O cara de fazer todos. o que ele fez, quebrar o joelho, voltar na Copa e ser artilheiro e É um ganhar. fenômeno, né? E é legal que por mais que alguém E tente... todo mundo gosta dele, né? Todo mundo. É isso que eu ia falar. Todo mundo que... Você fala, mas o Ronaldo... Mas aí sabe, o Ronaldo é produto de uma outra época.
Porque a postura do Ronaldo fora de campo, de aprontar, era um pouco parecida com a do Neymar. Só que a gente... Era pior, acho. Só que o pessoal O Neymar odeia. nunca saiu com o Traveco, né? Então... Só que... Que ele não saiba, né? Vai que ele não viu, né? Isso aí, tá, por favor. É você mesmo, né? Eu corto essa parte. Meu Não Deus podia... do céu, eu não acho podia... que não. Eu acho que tem que Mas- deixar. O sucesso do menino nem incomoda todo mundo. Não, Não, eu gosto, incomoda mas eu ele. gosto do Neymar. Eu Não, sou pra pro mim, Neymar. Pra mim, eu sou Neymar. Não, ele, team. pra mim ele é um Eu dos torço. melhores. Ele é melhor do que Cristiano Ronaldo fácil. Pra mim, foi E uma injustiça coisa- ele não ser o melhor do mundo aquele ano uma que ele coisa carregou assim, o Barcelona. Uma coisa que também eu percebi, assim, que é bem nada a ver. Todo time que eu torço perde. Né? Então, ó, eu torço pro Santos, o Santos perde, normal. Né? O time tá ruim. Uhum. Aí eu torço pro PSG. Primavera, Primavera perde, tá se estruturando, né? É bom saber. Aí é eu- bom você ficar falando ao vivo sempre isso. aí Você é eu o pé torço- frio mesmo. Aí eu torço pro É o Mick PSG. Jagger brasileiro. É. Eu torço pro PSG, que Perdeu tem tudo. Messi, Mbappé, Neymar, Não dá, né, cara? Verratti, e perde. Então eu acho que sou eu. Acho Mas que sou eu. esse lance de ter as estrelas no mesmo time nunca Não deu funciona. certo. Ainda mais Nunca quando deu são certo, estrelas. não. Se são estrelas com características distintas, funciona, né? Mas como são com características parecidas, acaba não funcionando mesmo. Olha só, o Diego é tão apaixonado pelo Palmeiras que domingo vai estar lá, né? E pode Graças ser a que no Deus. próximo programa a gente vai estar zoando ele ou ele vai estar zoando a gente. Se o Água Santa né? ganhar, no próximo programa eu venho com uma camisa do Água Santa, eu acho, e eu venho com uma camisa do Água Santa Boa. e dou uma de presente pro Diego. Olha Não, aí, a tá de, re- a de Vou ganhar presente uma pro Diego é camiseta. mentira. Tá. Mas eu venho, porque dinheiro Eu não vou dá em vender. árvore também. Se o Água Santa ganhar, eu vou fazer alguma coisa pro Eu Água canto Santa, o hino tá da bom? Água Santa. Boa, ao vivo. A gente Eu canta recito. pelo menos um trechinho. Sabe quem fez o hino da Água Santa? Hino do Água Santa aí, por Sabe favor, quem produção. fez? Quem? O Naldo. Ah, mentira. A coisa você tá mais zoando. aleatória que Não, eu- ele pegou o Não, meme tá da zoando. internet. Não foi, Naldo. não foi. É que o Naldo É quer tão tá... mentiroso quanto o Naldo. O Naldo quer tá até na Água Santa. Não foi. Pesquisa. O Naldo vai Pesquisa. trazer o Não é Cristiano possível. Ronaldo pro Pesquisa, Flamengo. por favor. Foi Não, o Naldo. não foi. Foi. Não, não é Pesquisa. possível. Pesquisa. Depois a gente vê Eu tava isso aí. tentando encaixar esse negócio do hino desde a hora que começou. Não é Hino. possível, não. Vamos ver. Não Eu vou foi, pesquisar não isso aí. Foi o Naldo, possível. queridos. Foi o Naldo. Ah, Foi. agora. Não acredito. Mas com cara de hino mesmo ou é um Não. funkzão? Pesquisa. Eu Alta nunca, em cima, eu nunca Não, ouvi. o Água Água Santa Santa tem o hino tradicionalzão dele. O Naldo deve ter feito um remix besta Não, lá não. e rolou. É isso mesmo. Ele é o compositor Lance. do... Ó, no site do Lance, Naldo Beni é um dos compositores do hino do Água Santa. Jesus. Time sensação do Paulistão. Pronto. Ele E olha, é mesmo. e olha que o Água Santa, eu vou falar depois René, da quem é o vantagem. compositor do hino do Corinthians? Tá maluco? Aí eu não sou esse corintiano aí, não vou lembrar. Vicente Matheus, pra mim, é tudo aqueles caras, né? Fala, o jogo só acaba Rick quando Renner. termina. Kia Jorovetian. Você sabe quem que é o compositor? É capaz dele saber. De É tanto que capaz, ele ele sabe tem muita dados, é informação. capaz dele saber. Não sei. Vou pegar Eu nem depois sabia no que o Google. Corinthians tinha hino. Se é pra trazer essas, vamos ficar me questionando essas coisas, porque eu sou um corintiano, eu sou muito mais corintiano de torcer e tal do que dados. Vocês são os caras dos Achei dados. aqui, ó. Hino do Corinthians foi escrito em 53 por Nossa. Lauro Dávila. Lauro Dávila. Laurão, grande Laurão. Dávila. Laurão. Tá vendo? Irmão da Rose lá, ó. Meu Deus do céu. E aí, gente, é isso então, o que é nosso isso, programa? Cara, esse foi o Resenha Futebol Clube, vai ser nessa linha. Pra pior ou pra melhor, a gente não sabe, mas sempre o nosso Santista, o Felipe Valim, trazendo o que tiver do Santos, porque às vezes não tem muita coisa, eu né? acho Não que, tem na muita verdade, ele vai vir a novidade. cada 3 meses, ele aparece. Tem Bruno Mezenga. O Bruno, olha aí. Vai contratar mesmo? Contratou. Já contratou, né? Ontem, fechou. 57 anos, né? Mas Ele vai já dar tá bom. vindo, ó, foi uma promoção que o Santos pegou. O- Veio 2 jogadores, Aham. já com balão de oxigênio e com... Você sabe a origem. Bengala? Você Bengala. sabe a origem do nome dele, né? Rei do Gado. Você sabe É disso, mesmo? né? Mezenga Bruno de- Mezenga. Não é, não é. Claro que é, Não, Bruno o Rei do Mezenga. Gado, o Rei do Gado é depois que ele já tinha nascido. Só se for apelido. Não, Rei do Gado. O Rei do- eu sou Não, ele noveleiro, tem 30 René. e poucos anos, não é possível ser Mezenga. ele tem mas a 34. novela é velha. É tipo de 97, por aí. Então não é? Não, é. o Bruno É Mezenga era possível, o não. Antônio Fagundes, né? Pô, era maravilhosa A essa Luana, novela. ele casado com a Eu Luana lá. adorava essa novela. Pai da Lavínia Flazac. Mezenga. ó. É. Você vê? Cara, não, Você beleza. vê, cara? O Fábio Resenha Assunção. FC também é cultura, é E olha cinema, só, é quem novela. quiser ser parceiro do Resenha Futebol Clube, fica à vontade. Quem quiser participar com a gente, quem é... Mas tem que ser ferrenho. Tem que ser aquele cara que nem o Valinho, o Diego, esses dois aqui, os caras manjam muito de números, os caras ficam anotando. Isso é muito legal. Eu já sou mais sem vergonha, mas o meu Corinthians está acima de tudo, né? E de todos os números e tudo mais. Então não dá pra falar, mas é muito legal. É isso, é a isso. estreia. O que vocês acharam? Muito bom.
É isso mesmo? Se deixar, a gente vai falando a noite inteira, né? Ah, tem bastante E aí coisa pra continua na internet, obviamente, né? A gente para no FM, para aqui no ao vivo, mas na internet vai estar rodando em todos os canais, Instagram, WhatsApp, WhatsApp não dá. Instagram, YouTube, TikTok. Vamos fazer uns cortezinhos pro TikTok. Que vamos... animal. Aí pra né? torcida do Santos a gente pode fazer algumas correspondências, né? Alguma coisa assim. Mandar pager. Acho que eles né, já estão no pro SMS bip já, deles. né? Ah, é ruim de mexer. É ruim de mexer, cara. Mas como é que pode, Eles estão no né, Orkut. velho? Será que Estão vai aprendendo a aí? bipar. Vamos ver quantos Santistas o Valim vai agregar nesse nosso programa aqui. Vamos ver quantos que você vai conseguir. Ah, meu pai e meu irmão já. É isso. Resenha Futebol Clube, cara. Que demais. Que demais. Nasceu. Os melhores comentários, muito humor, aquela cornetada. Resenha Futebol Clube.